Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com grande prazer e alegria que estamos aqui para dar continuidade ao estudo do terceiro trimestre de 2024, no qual estamos estudando sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Já estudamos 5 lições. Estudamos a primeira lição, que tinha como título Duas importantes mulheres na história de um povo. E hoje estaremos iniciando o estudo sobre a segunda mulher importante para o povo hebreu, que foi Esther. Segunda lição foi o livro de Ruth, a terceira lição, Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. A quarta lição, o encontro de Ruth com Boaz. A quinta lição, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. E hoje falaremos sobre o livro de Esther. Eu quero desde já pedir a você que compartilhe esta aula com outros professores e alunos. Deixa aí o seu like e assim, quem sabe, nós consigamos alcançar mais alunos e professores com esta aula que tem ajudado a muitos e muitos irmãos. Vez por outra encontramos um professor que nos comunica que tem sido muito proveitosa esta aula para o seu desenvolvimento em classe. Isso alegra o nosso coração. Então, deixe aí o seu feedback também no nosso canal, nos comentários, e nós leremos e ficaremos assim muito mais gratos a Deus por ter alcançado e ajudado você, caro professor, a lecionar, a ensinar na Escola Bíblica Dominical. Dito isso, nós queremos agora orar ao Senhor em uma breve oração. Ore comigo, por favor. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir a teus filhos mais um conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito nos oriente naquilo que iremos falar e que cada palavra, Senhor, possa ser guardada e que a tua palavra possa ser depositada no coração, na mente, para ser praticada, Senhor, e ensinada com fidelidade. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então iniciar a nossa aula e sempre começamos com o nosso texto áureo. O texto áureo se encontra no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, que diz: Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, para tal tempo como este, chegaste a este reino? Estas são palavras de Mardoqueu para Esther. Repetindo: Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, para tal tempo como este, chegaste a este reino? Esther capítulo 4, versículo 14. Então, irmãos, após estudar 5 lições sobre o livro de Ruth, agora falaremos sobre o livro de Esther. E este texto áureo já aponta algo importantíssimo. Nas palavras de Mardoqueu, ele estava dizendo para Esther: olha, Deus vai livrar o seu povo. Deus não vai deixar que o seu povo seja exterminado, mas você e a sua família perecerão se você não tomar atitude. E quem sabe, Esther, você foi colocada no reino exatamente para influenciar, para fazer a diferença e assim lutar para a conservação do povo de Deus. E através desta palavra, Esther tomou atitude e agiu como deveria agir, como representante de Deus no reino persa. Prosseguindo então, vamos para a nossa verdade prática. A nossa verdade prática diz o seguinte: a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. Repetindo, a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que nos levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esther, capítulo 1, versículo 1 a 9. É o que leremos neste momento. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia,
sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentou-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã. No terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. Prosseguindo. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até ao menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era, por lei, feito sem que ninguém forçasse o outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Ao ler sobre tapeçaria no versículo 6, eu lembro a vocês que a Pérsia hoje é o Irã. E nós temos até hoje esta herança cultural. Os tapetes persas são conhecidos como de grande, de excelente qualidade até os nossos dias. Sendo assim, vamos prosseguir e vamos para a leitura dos objetivos da nossa lição. O primeiro objetivo da lição é este: apresentar a organização do livro de Esther. Segundo objetivo, explorar o conteúdo histórico do livro de Esther. Terceiro e último objetivo, expor o propósito e a mensagem do livro de Esther. Portanto, veremos a organização, o contexto histórico, o propósito e a mensagem do livro de Esther nesta lição. Vamos então à nossa introdução, e nesse momento eu lembro a você que tem à sua mão uma canetinha. É sempre bom ter uma canetinha para poder fazer as suas anotações. Tenha em suas mãos também a revista EBD e um exemplar da Palavra de Deus sempre próximo de você, para que você possa consultar os versículos, anotar e estar mais preparado para lecionar esta aula, que exige do professor um pouco mais de estudo, exige do professor um pouco mais de dedicação, porque veremos muitas datas, muitos nomes que não é comum falarmos no dia a dia, em nossas pregações, em nossos ensinos. Então, cabe ao professor que vai lecionar preparar muito bem essa lição, porque falaremos de coisa que não é comum falarmos, até porque falaremos de um tempo antes de Cristo, falaremos do tempo do Império Persa, que durou cerca de 200 anos, de 539 a 331 a.C., ou seja, falaremos de um tempo anterior à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E é importante que o professor esteja sempre preparado para lecionar de acordo com o tema, e é importante que o professor se aplique para ministrar uma ótima aula no próximo domingo. Vamos então ler a nossa introdução. Concluímos o estudo de Ruth. Nesta lição, iniciamos o estudo do livro de Esther. Ruth é cheio de referências expressas ao nome de Deus. Esther, por sua vez, tem como característica singular e sempre destacada a completa ausência do nome de Deus. É claro que nós temos outro livro na Bíblia que não cita nenhum nome de Deus, que é o livro de Cantares de Salomão. Mas sempre quando se fala de Esther, se lembra que este livro ele mostra a providência divina, o agir de Deus, sem mencionar nenhum dos seus nomes conhecidos no Antigo Testamento.
Prosseguindo, nem por isso o agir divino deixa de estar patente no livro. Esther não contém alusões diretas ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é, por inteiro, uma manifestação da providência de Deus. Portanto, temos aí, da lição 6 até a lição 13, lições para tratarmos sobre este livro. E nesta lição introdutória, nós falaremos sobre as características do livro, objetivo, mensagem, onde ele se encontra no texto sagrado na Bíblia hebraica e na Bíblia cristã. Enfim, essa lição foi preparada para nos ajudar a entender melhor o conteúdo do livro e assim extrair ensinamentos divinos para a nossa geração. Vamos então ao primeiro tópico da lição, a organização do livro. A organização do livro, portanto, é o primeiro tópico desta lição. Primeiro item do primeiro tópico, a categorização de Esther. Da mesma forma que Ruth, Esther pertence aos escritos, os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. E nesta seção, também ao lado de Ruth, integra o Megilote, ou seja, os 5 livros curtos lidos anualmente nas festas judaicas. Nós falamos sobre isso na lição que falamos sobre o livro de Ruth, mas lá já avisamos a você, caro professor e aluno, que nós retornaríamos ao quadro dos 5 rolos quando falássemos sobre o livro de Esther, e é o que faremos agora. Prosseguindo, as categorizações de Ruth e Esther também são semelhantes na Bíblia cristã, ou seja, na Bíblia que nós usamos no dia a dia, na qual figuram entre os livros históricos. Por sua conhecida canonicidade, Esther compõe o conjunto da revelação divina escrita, completa e perfeita. Portanto, não há dúvida de que o livro de Esther é um livro inspirado que compõe o cânon sagrado e traz para nós ensinamentos preciosos que nós não iremos desperdiçar e assim devemos aproveitar os ensinamentos e aplicar para os nossos dias. Prosseguindo, nós temos aqui a tela que mostra a divisão da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica tem 3 divisões: lei, profetas e escritos. E para reforçar aquilo que já falamos anteriormente, e agora falando sobre o livro de Esther, vemos que o livro de Esther está entre os 11 que fazem parte dos escritos. E mais ainda, faz parte dos 5 rolos: Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esther e Eclesiastes fazem parte dos 5 rolos, ou Megilote, como já falamos na tela anterior. Portanto, vamos prosseguir e mostrar também, aqui estão os 5 rolos: Cantares, Ruth, Esther, Eclesiastes e Lamentações. Destacamos aqui o livro de Esther. Ele é lido na festa de Purim, comemorando o livramento de Israel da mão do mau Amã. Os outros livros são lidos em outras festas, por exemplo, Cantares, lido na Páscoa, em alusão ao Êxodo. O livro de Ruth, lido na festa de Pentecostes, na celebração da colheita no seu início. O livro de Eclesiastes é lido na festa dos tabernáculos, festa de gratidão pela colheita. E Lamentações de Jeremias no mês de Abibe, relembrando a destruição de Jerusalém pelos babilônios. Sendo assim, mostramos para você que o livro de Esther, assim como o livro de Ruth, é classificado como um dos 5 rolos lido em uma das festas hebraicas. Continuando, segundo item do primeiro tópico, características literárias. O livro de Esther tem 10 capítulos, enquanto o de Ruth, que nós acabamos de estudar, tinha apenas 4 capítulos, o livro de Esther tem 10 capítulos. Dentre suas características literárias, destaca-se sua objetiva historicidade, vista na expressa referência ao rei persa Assuero, e em vários outros detalhes factuais, além de seu caráter de fonte primária para a festa de Purim, anualmente celebrada pelos judeus. Há quem diga, irmãos, que o livro de Esther foi escrito exatamente para justificar a celebração da festa de Purim, lembrando o dia que foi lançada a sorte para se escolher o dia no qual os judeus seriam
exterminados. Mas esse dia foi revertido em um dia de grande vitória do povo judeu. O estilo narrativo é menos diálogo que o de Ruth. O texto é mais do narrador que dos personagens. No livro de Ruth nós vimos muitos diálogos, muitas expressões dos personagens. Por exemplo, a orientação dada por Noemi a Ruth e também o diálogo de Boaz com o outro remidor. Enfim, é um livro que mostra os personagens dialogando e se expressando. Já o livro de Esther é um livro essencialmente histórico. Ele mostra isso, irmãos, com datas. Ele mostra isso com referências históricas. O escritor do livro de Esther fez questão de citar datas, meses, anos do reinado de cada um dos seus governantes ou dos governantes persa. Ao invés de diálogo, temos então o narrador contando a história que aconteceu naquela época durante o reino de Assuero, que também é conhecido como Xerxes ou Xerxes I. E veremos isso numa tela. Fique atento aí que você verá, meu caro professor e aluno. Prosseguindo, eu trouxe para você uma das formas de dividir o livro de Esther, que não está na nossa revista, mas é importante que você saiba. O livro de Esther pode ser dividido em 5 partes. Esther se torna rainha seria a primeira parte, do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 23. É a parte do livro que trata da deposição de Vasti e da ascensão de Esther, que é a lição que nós estudaremos na próxima semana. A lição 7 é a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Então, esta primeira parte, do capítulo 1, versículo 1 a 2, 23, trata disso. A segunda parte do livro é Amã trama a destruição dos judeus. Vai do capítulo 3, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 14. A terceira parte, Amã é denunciado e morto. Vai do capítulo 6, versículo 1 até o capítulo 7, versículo 10. A quarta parte, os judeus acabam com seus inimigos ou destroem os seus inimigos. Do capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 9, versículo 19. E a última parte é a instituição da festa de Purim, que vai do capítulo 9, versículo 20 até o final do livro. Amém? Vamos prosseguir e vamos para o terceiro item do primeiro tópico. Autoria e data. O autor de Esther é desconhecido. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e de sua estrutura e de importantes documentos do Império Persa. Considerando essa possível autoria e algumas evidências internas, acredita-se que o livro seja datado ainda do século V a.C., por volta de 460 a.C., logo após a morte de Assuero, ocorrida em 465 a.C. Nós veremos daqui a pouquinho o período de reinado de Assuero e veremos como é importante isso para entendermos a história da rainha Esther. Outro fator levado em conta para essa datação é o de ordem linguística. O autor empregou algumas palavras persas em meio ao hebraico, mas não faz uso algum de expressões originais do grego, o que revela um estilo anterior à ascensão da Grécia sobre a Pérsia, que se deu com Alexandre o Grande. Você que é estudioso da Bíblia deve se lembrar que nós tivemos o Império Assírio, depois nós tivemos o Império da Babilônia, depois tivemos o Império Persa, também conhecido como Império Medo-Persa, e logo após tivemos o Império Grego. Então, acredita-se que este livro foi escrito ainda quando estava o mundo sob o Império Persa. Vamos então à sinopse dessa primeira parte. O livro de Esther tem 10 capítulos e está classificado na categoria de livros históricos da Bíblia cristã. Repetindo, o livro de Esther tem 10 capítulos e está classificado na categoria de livros históricos da Bíblia cristã. Vamos então para o segundo tópico da lição, o contexto
histórico. Temos aqui, irmãos, muitos nomes e datas. É importante que você veja essa parte mais de uma vez, se você não entender, e vá assim assimilando as informações que são transmitidas para você durante este segundo tópico da lição. Primeiro item do segundo tópico, o povo hebreu no exílio. Vamos então a um breve histórico para que possamos entender onde se situa a história registrada no livro de Esther. Para uma melhor compreensão do contexto histórico do livro de Esther, é importante mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu. Em 722 a.C., houve a queda do Reino do Norte sob os assírios. Pouco mais de 100 anos depois, Judá, o Reino do Sul, foi levado para o cativeiro babilônico em 3 levas, 605, 597 e 586 a.C. Este parágrafo nos mostra o seguinte: o povo de Deus foi dividido em 2 nações. Tivemos então o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte foi vencido, destruído em 722 a.C. O Reino do Sul não foi vencido pelos assírios, não. O Reino do Sul somente foi vencido pela Babilônia, quando esta se tornou Império Mundial. E isso aconteceu de forma gradual. 3 são os anos sempre citados: 605, 597 e 586 são os anos que sempre citamos como os anos no qual o povo de Deus que habitava no sul, que habitava na nação de Judá, foi levado para o cativeiro babilônico. É importante citar que não temos na Bíblia o registro de nenhum retorno do povo que foi levado para a Assíria, mas nós temos na Bíblia citado o retorno do povo que foi levado para a Babilônia. É importante citar isso porque Babilônia depois foi vencida pela Pérsia e por isso nós tivemos depois o Império Persa, no qual acontece a história da rainha Esther. Prosseguindo a leitura, conforme Jeremias havia profetizado, o exílio na Babilônia duraria 70 anos. Foi um período em que Deus tratou com Judá, principalmente para extirpar a idolatria que havia contaminado a nação. Deus abomina todo o pensamento, sentimento e comportamento idolátricos. Por isso, nada em nossa vida pode ocupar o lugar que pertence a Ele. Temos aqui já um ensinamento prático para as nossas vidas. Porque o povo foi levado para o cativeiro? Para aprender, para ser doutrinado, para ser ensinado que Deus não aceita a idolatria. Portanto, temos aqui um grande ensinamento nesta lição. Deus abomina a idolatria, seja ela qual for, porque somente a Ele pertence a honra, a glória e o louvor. Prosseguindo, o segundo item do segundo tópico, o fim do exílio. Ao mesmo tempo em que julgava Judá por sua idolatria, o Deus eterno, juiz de toda a terra, exercia seu justo juízo sobre a Babilônia por sua iniquidade. Antes, já havia julgado a Assíria, como profetizado por Naum. Deus não tem o culpado por inocente. Em 539 a.C., Ciro venceu os babilônios e anexou seu território ao Império Persa. Então nós temos aqui a vitória do Império Persa sobre o Império Babilônico e a partir de então inicia um período de cerca de 200 anos que teremos imperadores, reis, persa, dominando em todo o mundo antigo. Logo, despertou o Senhor, o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o fez decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém. Daniel havia se humilhado diante de Deus, jejuando e orando fervorosamente para a restauração de Jerusalém, confessando os pecados da nação de Israel.
Veja, os amados irmãos, que logo no primeiro ano do reinado de Ciro, foi decretado, foi ordenado que os judeus voltassem para a sua terra, reconstruíssem suas casas, reconstruíssem o templo e assim teriam liberdade de mais uma vez estar na sua terra, na sua pátria. Mas nem todos voltaram para a sua pátria, nem todos voltaram para a sua terra, e isso é importantíssimo para entender o livro de Esther. Prosseguindo, o ensino bíblico a respeito de nosso relacionamento com as estruturas do poder terreno é sempre confiar na soberania divina, buscando com humildade a intervenção de Deus em nosso favor. Agindo assim, poderemos ter uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade e contribuir para o cumprimento do maior propósito de Deus, que é a salvação de todos os homens, inclusive dos que não governam segundo os valores divinos. Então, qual é a nossa posição, irmãos, diante dos governos, diante da política? É estar sempre orando e confiando na intervenção divina. E quando Deus abrir portas, entrar por elas. E quando Deus abrir caminhos, entrarmos por eles, porque assim estaremos aproveitando a intervenção de Deus naquele momento histórico, naquele momento político. É importante citar isso porque nós estamos chegando a mais um momento político em nossa nação e nós, como Igreja do Senhor, precisamos orar e aproveitar as oportunidades que porventura surjam para influenciar neste mundo e levar vidas à salvação. O mais importante para a igreja é pregar o evangelho e proclamar a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Prosseguindo, terceiro item do segundo tópico, o pós-exílio. Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Estima-se que mais de 1 milhão de judeus, viviam na região da Babilônia. Mesmo com o decreto de Ciro, que permitia a volta para Jerusalém, a maioria absoluta dos judeus decidiu pelo que lhes parecia mais cômodo, permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia. Ora, meus amados irmãos, 70 anos de cativeiro. E nós vemos na história bíblica que através de Daniel e seus amigos, houve uma influência dos judeus no Império da Babilônia. Quando o Império Persa venceu a Babilônia, os judeus que estavam no exílio em Babilônia e outras partes do mundo, alguns deles já tinham se estabilizado, alguns deles já tinham seus negócios, já tinham suas casas, já tinham firmado a sua residência ali, e voltar para uma terra que durante 70 anos foi maltratada, voltar para uma terra onde tudo estava praticamente destruído, isso seria algo trabalhoso, difícil. Então alguns escolheram a comodidade. Ao invés de voltar para a sua terra e dar prosseguimento à sua nação, e era importante isso para a vinda do Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, como nosso Salvador, muitos judeus não voltaram e permaneceram espalhados por outras cidades, principalmente em Babilônia, e havia uma comunidade judaica expressiva durante o tempo do reinado de Assuero, e nós vemos isso quando lemos o texto sagrado. Somente cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém no primeiro grupo, liderados por Zorobabel. Isso está registrado no livro de Esdras. No segundo ano do reinado de Ciro, em 538 a.C. Veja que Ciro começou a governar em 539, e no segundo ano do seu reinado, apenas 50 mil judeus haviam retornado para a sua própria terra, para a sua própria pátria. Esse primeiro período da história é narrado do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras,
Entre o capítulo 6 e 7 há um intervalo de aproximadamente 60 anos. É na segunda metade desse período que se passam os fatos do livro de Esther. Eu trouxe para você uma tela muito importante para você, caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical, para você entender um pouco mais sobre essa parte da história, que faz parte tanto da história dos povos quanto da história bíblica. Veja que interessante, nós temos o Império Persa, que durou cerca de 200 anos. O primeiro imperador, o primeiro rei persa foi Ciro, que governou de 539 a 530. O que ele fez? Conquistou Babilônia, permitiu a volta dos judeus à Terra Prometida. Depois tivemos Cambises. Segundo o que se estuda a respeito dele, pensa-se que foi o Artaxerxes que suspendeu a construção do templo, conforme Esdras capítulo 4, versículo 7, versículo 11 e 23. Depois nós tivemos Dario I, que governou de 522 a 486. Este autorizou o término da obra do templo, que ficou parada por cerca de 16 ou 17 anos, como alguns estudiosos dizem. A seguir nós temos quem? Assuero. Xerxes, também conhecido como Xerxes I. E aí nós temos Esther, torna-se sua esposa em 483, no terceiro ano do seu reinado. Então nós temos aí a história de Esther, dentro da história do Império Persa. Xerxes reinou de 486 a 465. Alguém pode até estranhar quando falamos assim. Olha, pastor Daniel, é de um número maior para um número menor? Sim. O tempo antes de Cristo é contado de forma decrescente. Ou seja, nós temos o tempo contado de Cristo a Adão e nós temos o tempo contado de Cristo até os nossos dias. Sendo assim, números maiores no Antigo Testamento representam datas mais antigas. Guarde isso. Números maiores no Antigo Testamento representam datas mais antigas, porque a contagem do tempo é de modo decrescente e não de modo crescente como nos dias após a vinda do Senhor Jesus Cristo. Depois nós temos outros reis, por exemplo, Artaxerxes I ou Longímanos, que reinou de 464 a 423, segundo o Manual Bíblico de Halley. Este autorizou seu copeiro Neemias a reedificar os muros de Jerusalém. Por que essa informação é importante? Porque quando vemos a Bíblia, nós vemos assim, na sequência, os livros históricos terminando com Esdras, Neemias e Esther. Esdras, Neemias e Esther. Mas os fatos registrados no livro de Neemias aconteceram após o tempo de Esther. Guarde isso. Na Bíblia, nós não temos estes livros em ordem cronológica. Quando você ler na Bíblia, na sequência do livro histórico está Esdras, Neemias e Esther. Mas o que aconteceu no livro de Esther é anterior ao que aconteceu no livro de Neemias. Veja como é importante o professor atentar para esse detalhe. Muito importante mesmo, caro professor. Estude isso e leve para o seu aluno, que ele vai ficar muito grato por este esclarecimento. Depois nós tivemos alguns outros imperadores ou reis que dominaram toda a Pérsia sem nenhuma correspondência com o que está escrito na palavra de Deus. Por isso nós não colocamos aí detalhes a respeito destes outros imperadores, que foi Xerxes II, Dario II, Artaxerxes II, Artaxerxes III e Arses. E por último, Dario III, é importante citá-lo, foi derrotado por Alexandre o Grande em 331 a.C. Neste momento caiu o Império Persa e surgiu o Império Grego dominando em todo o mundo. Guarde este quadro, ele foi extraído do Manual Bíblico de Halley e você pode utilizá-lo em sua aula para esclarecer, para mostrar para o seu aluno exatamente onde está o livro de Esther na história bíblica e na história dos povos.
Prosseguindo, vamos à sinopse da segunda parte. Os fatos registrados no livro de Ester se passam na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Repetindo, os fatos registrados no livro de Ester se passam na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Prosseguindo, vamos ao terceiro tópico da lição, propósito e mensagem. É o que veremos agora. Primeiro item do terceiro tópico, a providência divina. O principal propósito do livro de Ester é registrar o cuidado providencial de Deus com seu povo, a despeito de suas escolhas fora de seu propósito. Ao decidirem permanecer na Babilônia sob os domínios do Império Persa, os judeus olharam para a estabilidade que imaginavam ter conquistado, não apenas no aspecto econômico, mas também cultural, social e religioso. Ou seja, eles ficaram acomodados. Lembrei-me agora daquele jovem que no final do livro dos Juízes diz que ele buscava comodidade. Os persas tinham fama de benevolência com os povos que dominavam, principalmente quanto à liberdade religiosa. O retorno a Jerusalém exigia renúncia e disposição para uma viagem penosa e para a dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída. Para muitos, pareceu melhor ficar em Babilônia. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Lembra aos irmãos que Deus tinha promessa com o seu povo na sua terra. O povo deveria voltar para a sua terra. Tinha ordem para isso, recebeu recursos para isso, tinha liderança para isso e, mesmo assim, rejeitou o propósito de Deus, escolhendo a comodidade. Prosseguindo o segundo item do terceiro tópico, uma falsa estabilidade. Ester nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e costumam parecer mais vantajosas. Estava tudo indo muito bem em Suzã até surgir a ordem de extermínio total dos judeus. A falsa segurança foi embora. O povo de Judá dependia novamente da intervenção divina para a sua sobrevivência. Ester nos mostra Deus agindo mais uma vez, movendo as estruturas humanas, agora no grande e poderoso Império Persa. Seja qual for a circunstância, olha o ensinamento, irmãos, que temos nessa lição. É melhor confiar no Senhor do que no homem. Falsa segurança, falsa estabilidade. Nós precisamos confiar no Senhor e cumprir os seus propósitos. O povo de Deus aqui estava rejeitando obedecer a Deus e se acomodando e vivendo uma estabilidade falsa que quase lhes custou a vida. Prosseguindo, a festa de Purim, terceiro item do terceiro tópico. O livro de Ester tem como propósito também registrar a instituição da festa de Purim, ordenada por Mardoqueu, depois do grande livramento que os judeus receberam. Purim é o plural da palavra pur, lançar sorte. Conforme Ester capítulo 3, versículo 7, Amã lançou sorte para fixar a data da morte dos judeus. A festa comemora a frustração desse nefasto plano diante da providencial ação divina para a libertação de seu povo. A soberania de Deus não encontra limites. Ele age em qualquer época ou lugar para cumprir seus propósitos. Na tela anterior foi citado Ester capítulo 3, versículo 7. E nós trouxemos aqui na versão NVI para que você possa entender melhor este versículo. Olha o que diz. No primeiro mês do 12º ano do reinado de Xerxes, no mês de Nisan, lançaram
isto é, a sorte. Lançaram Pur, isto é, a sorte, na presença de Amã para escolher um dia e mês para executar o plano, e foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então, Pur faz lembrar da sorte que foi lançada, faz lembrar do momento em que foi escolhido o dia da destruição, mas Deus fez com que esse dia se transformasse em um grande dia de vitória para o seu povo. Vamos então à sinopse da última parte da lição. O propósito do livro é registrar a providência de Deus com o seu povo. Sua mensagem é a respeito do perigo de se confiar nas falsas estabilidades. Repetindo, o propósito do livro é registrar a providência de Deus com o seu povo. Sua mensagem é a respeito do perigo de se confiar nas falsas estabilidades. Sendo assim, chegamos à nossa conclusão. Diz assim a nossa conclusão: o livro de Esther nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Todos os reinos deste mundo passarão. Por isso a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu convido você para não perder a próxima lição, a lição de número 7, que será estudada na próxima semana. A 7ª lição do 3º trimestre de 2024, na qual estudaremos sobre a deposição da Rainha Vasti e a ascensão de Esther. Eu agradeço a você que está conosco até o final desta lição e peço que você deixe aí o seu like e que você compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs. Você deve observar, meu caro professor e aluno, que nós preparamos essa lição com muito carinho, que nós extraímos o texto e colocamos aqui todo o conteúdo da revista e trazemos para você um conteúdo adicional para que você tenha uma explicação melhor da lição. Portanto, te peço encarecidamente, valorize esse material, compartilhe com outros, assista essa aula quantas vezes forem necessárias para você entender a lição, porque o que nós mais queremos, meus amados irmãos, é que nossas aulas sejam ministradas por professores que tenham estudado a lição, que tenham domínio do assunto, para que haja uma aula que possa atingir os seus objetivos. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Aqui se despede seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra e até a semana que vem eu te espero aqui. Amém e amém.